Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Deus abençoe sua vida e abençoe esse tempo de oração e reflexão a partir da Palavra de Deus. Esse tempo é dedicado a Deus, a comunhão com Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quer falar ao seu coração, Ele quer guiar a sua vida. O Salmo de número 10 nos lembra que Deus é nosso Criador. Não apenas Criador, mas também nosso dono. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Pertencer a Deus significa ser cuidado por Ele. Ele não oprime nem explora o seu rebanho. Ele é o bom pastor que cuida, que dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso podemos chegar a Ele com confiança. Podemos derramar diante dEle nossas vidas, expressar inclusive nossas dores e confessar nossos pecados. Nós queremos fazer isso agora, orando a Deus. Senhor, colocamos nossas vidas diante de Ti, confiando no Teu cuidado, no Teu pastoreio amoroso. Confessamos, Senhor, que muitas vezes nossa vida ela é vivida de uma forma que não te agrada, que não segue a tua vontade, e queremos pedir, Senhor, que tu nos restaures, que tu nos tomes pela mão e nos mostres o caminho, que tu nos guies por essa vida, para que possamos viver, Senhor, fazendo aquilo que tu queres. Assim nós oramos, assim nós nos colocamos diante de ti como teus, como tuas. Em nome de Jesus. Amém. Outro salmo, salmo de número 32, diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Quando colocamos nossos pecados diante de Deus, Ele nos perdoa. Jesus deu a sua própria vida como oferta por nossos pecados. Em seu amor firme e constante, nós podemos confiar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que na cruz estabeleceu a paz com Deus. Agradeça, louve, Ele perdoou os nossos pecados. Pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço.
Vivemos em uma época marcada pela pressa, pela distração. Em meio a agendas lotadas, muitas famílias se veem desconectadas, mesmo estando sob o mesmo teto. E nessa cultura que valoriza o espetáculo, somos tentados a pensar que precisamos de grandes eventos para nutrir os laços familiares. Facilmente perdemos de vista o poder das pequenas coisas, das rotinas do dia a dia. Nos parecem entediantes ou sem brilho, mas são justamente os rituais cotidianos que dão estrutura aos nossos relacionamentos e que mantêm vivo o afeto, especialmente no que diz respeito à vida familiar. A Bíblia nos mostra que o amor verdadeiro é sustentado por ações constantes, simples e intencionais. O amor se fortalece não apenas no extraordinário, que até faz parte, mas é ali, principalmente no ordinário, vivido com fidelidade, que o amor se torna mais profundo. A Bíblia nos lembra que Deus é fiel. A Bíblia nos fala que Deus é amor. Por isso, esse amor de Deus é assim constante, fiel. No livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nós lemos uma palavra muito conhecida: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. E essa expressão da renovação diária da vontade, da misericórdia de Deus, nos lembra que assim como Ele faz nascer o sol e faz o sol se pôr a cada dia, assim Ele renova o seu amor. Assim como as estações do ano seguem o seu ritmo, expressando por meio da criação a fidelidade desse Deus, assim Ele é também fiel com cada um de nós. Ele estabeleceu os ritmos da natureza, Ele estabeleceu um ritmo de vida para nós, com trabalho e descanso semanal. E assim, de todas essas formas, Ele nos ensina que o cuidado constante, repetitivo, carrega uma profunda espiritualidade. Pequenas atitudes diárias, como um abraço, uma escuta atenta, uma palavra de bênção, têm um poder de alimentar laços de afeto. As rotinas, quando vividas com intenção e amor, tornam-se, na verdade, caminhos de graça. Não são mera repetição, vazia, sem vida, mas práticas que afirmam diariamente: eu estou aqui, eu me importo, você é importante para mim. A rotina, longe de ser algo automático ou sem vida, pode, na verdade, ser um exercício, um solo fértil para que floresça a vida conjugal e a vida familiar. Essas repetições diárias criam estabilidade, criam segurança emocional. No casamento e na vida familiar, as rotinas podem ser vividas como um modo de servir em amor, preparando uma refeição ou um café um para o outro. Esses exercícios podem se transformar em espiritualidade, em investimento, numa relação que se torna mais e mais forte. Ouvir com atenção, dividir tarefas, por exemplo, tornam-se oportunidades para demonstrar amor e também para receber amor. Quero propor aqui então 5 áreas de investimento, 5 rotinas, práticas cotidianas que afirmam o amor e nutrem a relação. Em primeiro lugar, celebrem juntos. A palavra diz: viva alegremente com a mulher que você ama todos os dias dessa vida sem sentido que Deus lhe deu debaixo do sol, pois essa é a recompensa por todos os seus esforços nesse mundo. A recompensa é viver a vida com a mulher que Deus nos deu. Ou aqui nós podemos ampliar esse conceito: é viver essa vida em família, festejar a vida em família.
Comemore com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos. Celebre a vida, as pequenas conquistas, os momentos especiais. Não são necessárias grandes festas, muitos convidados, decorações e gastos. Simplifique. Comemore um aniversário. Agradeça ao doador da vida. Eu digo mais uma vez, não é o valor financeiro que determina o impacto de uma celebração, mas a nossa postura de gratidão a Deus por aquilo que está acontecendo e pelas pessoas, especialmente, que estão caminhando conosco nessa fase da vida. Em segundo lugar, adorem a Deus juntos. A palavra bíblica diz: orem no Espírito em todos os momentos e ocasiões, permaneçam atentos e sejam persistentes em suas orações por todo o povo santo. A adoração, ela tem um aspecto comunitário e é importante que nós vivamos a rotina de ir aos cultos, por exemplo, em família. É um hábito estruturante que nos lembra que estamos juntos buscando a Deus, que queremos uma mesma direção, que queremos andar em conjunto, em unidade de propósito. Mas também é importante que nos lembremos que essa adoração, esse exercício de estar com Deus, começa nas nossas casas, começa na vida do casal. Ali no nosso lar nós precisamos exercitar esse olhar para o alto juntos. Momentos de oração com sua esposa, com seu esposo, com sua família, com seus filhos. Momentos de oração juntos. Ao deitar, talvez, nos momentos de refeição, por que não? Eles estabelecem esses movimentos de oração em família, estabelecem rotinas que estruturam a nossa fé no dia a dia, que nos lembram que Deus está conosco e que Ele é quem nos une. Em terceiro lugar, sirvam uns aos outros. Palavra de Gálatas, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não usem a liberdade, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Como família, como casal, nós nos unimos em liberdade. Nós escolhemos estar juntos. Mas essa liberdade deve ser usada para servir um ao outro. Somos pessoas diferentes, temos necessidades e vontades diferentes. O Evangelho nos convida a livremente, intencionalmente, consistentemente servirmos um ao outro em amor. Isso começa ali, nas coisas simples do lar. Numa limpeza da casa, lavando a louça, fazendo um almoço, estendendo as roupas no varal. Cada uma dessas tantas e tantas rotinas domésticas é a oportunidade para declararmos amor uns aos outros. Dividir as tarefas, fazer tarefas juntos. Isso nos conecta, nos lembra que nós estamos num mesmo barco, que estamos todos remando na mesma direção. Nós podemos dar significado a esses trabalhos, muitas vezes repetitivos. Nós podemos fazê-los em equipe, numa compreensão de que estamos servindo juntos uns aos outros. Servir um ao outro, o ato de servir, é uma linguagem do amor, uma demonstração do amor, mas é também ordem de Deus, que nós precisamos começar a cumprir primeiramente em casa. Em quarto lugar, expresse o seu amor e o seu compromisso. Expresse, fale a respeito disso com sua esposa, com seus filhos. Há muitas mulheres virtuosas nesse mundo, diz o livro de Provérbios, mas você supera todas elas. Um elogio nós encontramos ali no livro de Provérbios: elogiar, reconhecer o esforço, expressar gratidão, seja uma palavra ou, por que não, um presente, uma flor, são exercícios muito importantes para a estabilidade e a consistência do casamento. Esses rituais geram intimidade, constância. O amor vai se desenvolvendo a partir dessas práticas cotidianas, vai sendo alimentado. Ele não é alimentado apenas por emoções ou sentimentos que vêm e vão.
sentimentos que muitas vezes nós não controlamos. Não, ele é construído por meio de atitudes. Experimente. Experimente encontrar, por exemplo, um motivo de elogio cada vez que uma queixa passa pelo seu pensamento. Sabe quando você tem aquele pensamento, poxa, mas que coisa, não gosto disso. Pare, encontre ali um elogio e escolha verbalizar o elogio e não a queixa. Palavras amorosas geram um ambiente amoroso. E não precisa ser coisa forçada. Certamente nós teremos sim momentos para as queixas, para os ajustes, isso faz parte da vida familiar. Mas quando a crítica se torna a rotina, então ela esfria o amor. Que a gratidão e o elogio sejam as nossas escolhas. Que a gratidão e o elogio sejam a nossa rotina. Façamos disso um hábito. E meu último ponto diz respeito especialmente à intimidade conjugal, a vida do casal. Mantenham a intimidade física como casal. O texto que eu cito aqui é do livro de Cânticos. Existe um livro na Bíblia que fala a respeito dessa relação entre marido e mulher, e no diálogo o amado diz: como você é linda, como você é agradável, meu amor, é cheia de delícias. Que os seus beijos sejam como o melhor vinho. E a amada responde: sim, vinho que escorre para o meu amado, que flui suave por seus lábios e dentes. Eu sou do meu amado e ele me deseja. Essas palavras estão registradas na Bíblia e falam de sexualidade. A sexualidade tem um papel muito importante na relação conjugal. A fé cristã, em alguns momentos da história, em alguns círculos, tem visto a sexualidade como algo inferior. Mas essa não é a forma como a Bíblia aborda o assunto. Para alguns, o propósito pode ser apenas, ou pode se resumir à reprodução. Para outros, talvez, o assunto diz respeito à esfera do prazer. Os dois aspectos são verdadeiros, são válidos, são bíblicos, inclusive. Multiplique-se, a Bíblia vai dizer, é um mandato divino, desde a criação. Já o livro de Cantares, que acabamos de ler, expressa a beleza da relação e o prazer que existe entre a relação de um homem e de uma mulher. É sim fonte de prazer, mas existe ainda um terceiro aspecto, apontado pelas Escrituras e que nós podemos refletir. A relação sexual torna os dois uma só carne. É um ato de entrega e não diz respeito simplesmente às minhas necessidades, mas olha também para as necessidades do outro. Os dois se tornam um. É verdade que na nossa cultura esse assunto está contaminado por uma série de conceitos distorcidos, mas ainda assim o sexo é boa criação de Deus. O contato físico entre o casal, a relação sexual em si são elementos poderosos na construção de intimidade e de unidade. Não somente o ato sexual, mas o carinho, o toque, as mãos dadas, um cafuné, um beijo, são elementos de proximidade. Faça deles rotinas na sua vida conjugal. Invistam nessas rotinas saudáveis. A rotina não é inimiga da espiritualidade e nem da relação conjugal. Muito pelo contrário. Na verdade, é nesse espaço que o amor ganha corpo, que ele ganha permanência. Quando feita com intenção, a rotina se torna a expressão visível de um compromisso invisível. E Deus nos chama a viver no meio do nosso ordinário, do nosso dia a dia, do lar, o extraordinário, o belo. É ali, nesse lugar, nesse espaço das nossas casas, na relação matrimonial, que os exercícios, as rotinas do afeto e do amor se estabelecem. Invista então. Celebre junto com a sua família. Orem juntos. Sirvam um ao outro a cada dia nas coisas simples. Expressem o amor como uma rotina, como um hábito.
e como casal mantenham a intimidade física. Essas práticas certamente vão alimentar o amor, vão nutrir a relação, vão criar um ambiente de afeto e de unidade. Porque Deus mesmo assim nos instruiu. E Ele mesmo está comprometido com essas rotinas e opera por meio delas. Que Ele abençoe o seu casamento e a sua família. Vamos orar juntos. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por podermos experimentar esse presente da vida familiar. Seja como filhos, seja como pais, marido e mulher. Senhor, nós queremos te agradecer por isso, porque essa experiência, ela é pensada por Ti. Ao mesmo tempo, Senhor, reconhecemos que muitas vezes nossas famílias têm vivido de uma forma desarmoniosa, desconectada. Nos ajuda, Senhor, a investir nessas rotinas que tornam esse ambiente um ambiente de graça, um ambiente de bênção. Nos ajuda a investir, Senhor, em práticas que nos aproximam, que nos tornam um só, que fortalecem os vínculos, os laços. Isso oramos, assim pedimos, por Cristo Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Ele abençoe a sua família e que você possa, a cada dia, praticar um pouco desses hábitos, dessas rotinas tão importantes, mas muitas vezes tão negligenciadas. Até o próximo encontro.